O conceito de elevação da consciência tem sido explorado em várias tradições espirituais. Por exemplo, na meditação e em experiências out of the body, experiências fora do corpo, acredita-se que a consciência humana pode viajar para planos ou dimensões superiores. Sob este modelo, o toroidal, essas raças superiores podem criar campos em que a consciência humana se conecta a uma oitava superior de realidade. Isto é outra alternativa aqui. Seria abandonarmos o nosso campo temporário de consciência e mover aquela entidade que nós somos dessa oitava, que seria uma oitava inferior, para uma oitava superior, que seria um laço superior no qual estamos contidos, o que muitas vezes pode ser definido como o eu superior. Se as consciências humanas permanecessem presas a uma oitava ou uma camada inferior de vibração, essas entidades poderiam facilitar um deslocamento vibracional através do campo toroidal, permitindo que a consciência suba para uma frequência de dimensão superior. Portanto, o que está aqui em cima da mesa seria uma maneira mais natural e mais focada em nós de fazer essa ascensão, ou seja, o desprendimento do ego e o ser capaz de conectar-se com a oitava superior, ou se uma entidade exterior, mais avançada, poderia ter a capacidade de pegar o nosso estado de consciência e moldá-la para uma realidade superior na qual estaria contida. Mas qual a função do Torus no processo de transição? O Torus pode atuar como um portal ou uma ponte através do qual as consciências transitam, passando de um estado de menor vibração para um estado mais elevado. Em teoria, um campo toroidal, controlado por raças superiores, poderia ajustar a frequência das consciências humanas para que ela ressoasse com dimensões mais elevadas ou até em dimensões paralelas, mas também amortecer a transição, tornando o processo de deslocamento mais seguro ou suave. Portanto, aqui seria mais fácil para nós, através do processo de ressonância, procurar um laço de consciência, fosse o mais parecido connosco possível, para diminuir esta questão do impacto da transição. E é por isso que muitas vezes, quando nós temos um sonho, depois temos dificuldade em nos lembrarmos desse sonho. Porque as experiências que são vividas noutros laços do campo consciencial nem sempre são conversíveis no nosso estado de consciência aqui neste corpo físico. Aqui eu posso falar sobre os momentos de transição entre cenários quando nós estamos numa projeção astral. Esta ideia surgiu-me quando nós estávamos a fazer esta pesquisa e estas perguntas sobre os campos toroidais. Muitas das vezes eu sou puxada por um fluxo ou até estou dentro desse fluxo. Inclusivamente, numa das experiências, eu estava mesmo dentro de um campo toroidal. E então isto fez-me questionar se esses momentos de transição seria mesmo a entrada dentro desses campos e depois, quando nós estamos já num outro mundo ou num outro cenário, foi como se saíssemos desse campo, dessa parte interna desse campo para a parte supostamente externa. E possivelmente seria a partir desse tal campo toroidal, de um campo. Poderia ser o meu ou poderia ser feito por outros seres. Uhum, sim. Mas existem também algumas limitações e considerações. Para que a consciência humana possa ser transferida para estes campos, é importante que a consciência seja maleável o suficiente para responder à manipulação vibracional. Isso levanta questões sobre a natureza da individualidade e como a consciência humana poderia ser transportada sem perder a sua identidade. Porque a consciência, num estado normal, está muito ligada ao corpo. Essa é uma das coisas que temos que trabalhar para conseguir mobilizar o nosso ponto de consciência. Seria desapegá-la do corpo físico. E existem muitas comparações de este modelo que estamos a propor com várias mitologias. Mitologias, nomeadamente dos deuses egípcios, mas também noutras mitologias. Há histórias de seres superiores que elevam ou transportam outras consciências, como estivessem num processo de ascensão ou iluminação. Pensem, por exemplo, nas naves que disparam um raio de luz e as pessoas são transportadas, ou melhor, a sua consciência é transportada
para outro sítio, que as pessoas às vezes assumem como sendo o interior da nave, pode ser só outro campo energético que está noutro sítio, mas também seres do astral ou seres mitológicos que vêm ao quarto das pessoas, abrem portais ou que transportam a sua consciência diretamente para outros sítios. Basicamente, existe apenas então uma coisa que se auto-experiencia e se autoconsciencia ao sobrar sobre si própria, gerando o espaço-tempo numa geometria toroidal. E, portanto, com o desenvolvimento adequado da consciência e transcendência do ego, é possível mover ou moldar a consciência para outros campos, corpos e frequências de vibração. Ao transcender o ego, a consciência liberta-se destas limitações e passa a experienciar a realidade de uma maneira mais fluida e expandida. O ego cria uma barreira que impede a consciência de perceber e interagir outros estados vibracionais ou campos de existência. No entanto, quando o ego é relativizado ou dissolvido, a consciência pode navegar entre dimensões, mudar de frequências e até manifestar-se em diferentes corpos ou estados de ser. Para isso, práticas como meditação, autoconhecimento e trabalho com o desapego emocional são essenciais de forma a permitir que a consciência se mova livremente. A ideia de que podemos aceder a dimensões alternativas ou estados de percepção mais elevados exige uma prática constante de expandir a capacidade de percepção e ressonância vibracional. O treino da mente e da consciência, como práticas de visualização, exercícios de presença, pode permitir que a consciência transite entre diferentes frequências e realidades.